Quer saber como contar a sua história nas redes sociais e chamar a atenção das marcas e das empresas? Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E eu tô com uma convidada mega especial, Cíntia Dalpino. A Cíntia é jornalista, ghostwriter, e ela vai falar aqui pra gente como que você pode escrever uma história, como que você pode se expor nas redes sociais da maneira adequada, tá? Cíntia, gratidão. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, tudo bom? Tudo ótimo. Primeira coisa, explica o que é ghostwriter, porque eu mesma não sabia o que era ghostwriter. Pois é, muita gente não sabe, é uma profissão talvez pouco conhecida no Brasil, mas lá fora ela é muito utilizada. Hoje, 90% dos livros, eles são escritos por ghostwriters, né? Eles não são escritos pelos autores, porque a maioria são pessoas de destaque nas suas áreas de atuação e eles não têm tempo realmente de sentar e escrever o livro. Então, o que eu faço? Hoje, o meu trabalho é ouvir a história dessas pessoas e transformá-las num produto vendável. Então, se eu vou sentar com a Thaís e escrever o livro dela, ela me conta a história dela e o que é o segredo e qual que é a mágica que a gente faz. É a gente bater uma história no liquidificador e levar para o público ficar encantado com o melhor daquela história. E como que a gente faz isso? Conectando através das emoções, conectando fatos da vida da pessoa, fatos da vida do autor, que façam você se emocionar, porque realmente um conteúdo acaba transformando mais outra pessoa quando ele mexe com as emoções. Geralmente, quando você está lendo um livro, é um livro técnico, ele não só não te impacta, como você não assimila tão bem aquele conteúdo. Aquele conteúdo, Thaís, é como se você comprasse um livro quando você estava na faculdade, lesse, é mais ou menos uma coisa de decorar, você não consegue assimilar. E hoje é comprovado, né, que assim, o nosso cérebro consegue gravar de uma maneira muito mais efetiva quando ele está associado a um conteúdo emocional, né? Então, assim, se eu estou contando uma história e aí dentro daquela história eu trago um insight, aquilo é muito mais poderoso e aquilo, a pessoa às vezes se transforma porque ela lembra daquela história e não porque ela lembra do conteúdo. O conteúdo ela lembra em segundo plano, né? Então, assim, é importante as pessoas entenderem o quanto valorizar a história delas e quanto contar e dividir, compartilhar a história delas, tanto nas redes sociais quanto em todas as redes sociais hoje, né? Elas funcionam muito, não só para recrutadores, mas para a gente fazer contatos profissionais, né? O quanto isso é importante e positivo. Tem tudo a ver, até a gente nem combinou, mas eu tô mudando a minha maneira de escrever e tô inserindo minha própria história. E depois que eu comecei a fazer isso, eu sinto que as pessoas estão muito mais próximas, eu consegui gerar muito mais conexão com quem me segue. Não fica aquela coisa, dicas para você fazer não sei o que, né? Exato. E como que o profissional que está nos assistindo, que às vezes está em recolocação no mercado e ele às vezes tem medo de se expor nas redes sociais, mas ele tem história para contar, ele quer contar um pouco da vida dele, como que ele pode começar a fazer isso da maneira correta? Olha, eu vou contar uma história muito curiosa, porque talvez não exista a maneira correta, tá? Mas a maneira como eu fiz, por exemplo, contar essa história, e é muito engraçada, porque essa história diz sobre quem eu sou. E ela diz também como muitos caminhos se abriram para mim a partir de contar uma história sobre a minha vida. Em 2006 eu comecei a trabalhar com a Ana Maria Braga, eu trabalhei com ela até 2012 diretamente, quando eu tive a minha primeira filha, que foi a Eva. E durante um ano eu levei a Eva todos os dias comigo para o trabalho. E quando a Eva entrou na escola, eu senti muita dificuldade de continuar no trabalho. Com a Eva estando o dia inteiro longe, eu era mãe de primeira viagem, resolvi parar de trabalhar e fiquei em casa. Nesse momento eu tive uma outra filha, que foi a Aurora. E aí, quando eu me vi com duas filhas em casa, eu percebi que eu não estava feliz e que eu queria voltar a trabalhar, mas eu não sabia como. E aí eu não sabia de que forma sair daquele enrosco que eu mesma tinha me metido. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre isso. Porque talvez alguma mãe também sinta a mesma coisa, né? Como que se faz com dois filhos para você voltar a trabalhar, né? E eu escrevi, eu lembro que eu mandei pro Draft, que chama Projeto Draft, que é um site que traz histórias disruptivas, e eu mandei, e eles publicaram, e eu lembro que ela publicou justamente num feriado, eu falei, nossa, ninguém vai ler. E até hoje foram mais de 200 mil compartilhamentos. Isso é muita coisa, muita coisa. Isso startou
uma coisa na minha vida, que isso aconteceu em novembro de 2015, que reverberou até a gente está aqui nesse momento agora. Por exemplo, a gente está na Buzz, que é a sede de uma editora, para onde eu trabalho como ghostwriter. Dono dessa editora, na época ele não estava nessa editora, ele estava na Sextante, ele leu a minha história porque a esposa dele deu para ele ler, e aí ele entrou em contato comigo para conversar comigo sobre outra coisa, e a gente acabou fazendo uma parceria, né, como ghost, porque eu também já trabalhava como ghost. Então, assim, as portas se abrem de inúmeras maneiras. Eu acho que a gente não consegue mensurar o alcance que a gente pode ter na internet quando a gente toca uma alma humana, né? Tem uma frase de Jung que ele fala: conheça todas as técnicas, né? Domine todas, mas quando você for tocar outra alma humana, você seja uma alma humana, né? Assim, você... E quando a gente escreve, eu acho que é muito isso, né? Teve um outro episódio que uma vez a minha filha mais nova, Aurora, ela tava com uma... A gente tava tendo uma dificuldade muito grande de relacionamento, ela tava com 2 anos, e eu contei o que estava acontecendo pro pediatra dela. O pediatra falou: por que você não escreve nisso? Porque aí nesse momento eu já tava com um blog. Sim. Aí eu falei: imagina que eu vou escrever isso, que vergonha, né? Quem vai ler isso? Que bobagem. Só que eu acho que tem uma questão, a gente tem muito medo de se expor, né? Sim. Mesmo quem se expõe tem muito medo de se expor, porque tem muitas vezes que a gente tem coisas tão ridículas na gente que a gente acha que, nossa, que a gente vai ser julgado. Só que quando a gente expõe aquela maior dor e aquela coisa mais ridícula, é justamente quando as pessoas se entregam e leem e falam assim: é muito generoso isso com quem tá lendo, porque quem tá lendo fala: nossa, eu sinto isso, eu não tenho coragem de admitir. Às vezes nem pra pessoa mesma ela tem coragem de admitir. Então isso reverbera de maneira muito positiva. E eu escrevi na internet e viralizou também, e foi engraçado porque uma semana depois, uma diretora de uma grande marca de cosméticos precisava de uma personagem para uma campanha de Dia das Mães, e ela me chamou para fazer a campanha de Dia das Mães para contar exatamente a história que eu tinha contado no blog, porque ela queria histórias reais, né? Então, assim, eu fui paga para ficar uma tarde inteira contando histórias reais sobre maternidade. Então, qual que é o impacto disso? Eu que fui atrás da marca? Não. Eu que fui atrás de uma pessoa que... Não. Muitas coisas aconteceram a partir de pequenos starts. Esses autores, por exemplo, que me contratam para escrever as suas histórias, muitos deles começaram gravando às vezes vídeos de internet, contando alguma coisa da vida deles, e eles foram descobertos. Sim. E o ser descoberto não é que alguém pegou uma varinha mágica, é que alguém se conectou de coração com aquela história e resolveu compartilhar. E aí o compartilhamento hoje é uma coisa que favorece muito a gente. Então, assim, se você acha, às vezes a gente fala assim: nossa, mas não tem nada de interessante na minha vida para eu compartilhar, né? Porque a gente se menospreza muito, a gente tende a se diminuir muito, né? Mas, por exemplo, né, nessas 2 histórias, eu justamente contei todas as minhas derrocadas e foram as histórias que mais me alavancaram em compartilhamentos. As pessoas não é que não querem mais ouvir histórias de sucesso. A gente gosta de história de sucesso. No fundo, a gente quer se inspirar em histórias de sucesso, mas a gente quer saber como aquela pessoa chegou ali. Como que aquela pessoa funciona, como que a cabeça daquela pessoa funciona. E isso você só consegue quando a pessoa se entrega mesmo, contando como que ela sentiu aquele momento, né? Então, quando, por exemplo, eu contei naquele texto que eu deitei no meu quarto em posição fetal e comecei a chorar como uma criança de 2 anos, aquilo pode parecer insignificante, mas aquilo teve um impacto fantástico nas mães que estavam lendo, porque elas já sentiram daquela forma. Então, assim, como que é construir um storytelling? No fundo, construir um storytelling é você ser generoso em compartilhar partes da sua vida que você muitas vezes tem vergonha de compartilhar até com a sua mãe. Exatamente, incrível. E algo que eu tenho aprendido, porque eu tô trabalhando muito com storytelling, e eu, assim, teve uma época que eu tinha muito medo da exposição. Então, meu conteúdo era mais técnico. Tudo bem, as pessoas gostavam. Mas eu falei: não, acho que eu tenho que mudar e colocar mais emoção. E eu percebo que muita gente diz: mas Thaís, como que eu vou fazer isso? Como é que você lida com as críticas? E eu sempre digo que de repente você vai se expor nas redes sociais e vão ter críticas, sim, mas a crítica ela é favorável. Se a crítica é bem embasada, ela vai te ajudar a crescer. Se a crítica não tiver embasamento nenhum, você deleta. Porque o que acontece? Às vezes você faz um post e você tem 100 comentários. Você tem 98 comentários positivos e apenas 2 comentários negativos. O que você faz? O nosso cérebro é assim. Ele é um teflonzinho para as coisas positivas. A coisa positiva entra, sai.
e uma esponjinha para as coisas negativas. E daí, ao invés de você focar nos 98 comentários, você foca naqueles 2 que te criticaram, às vezes até te ofenderam, e acaba parando de escrever. Sim. Então, eu faço exercício. Todo dia eu levanto da minha cama e eu penso, para quem que eu vou viver esse dia? É para os 2% ou para os 98%? E eu escolho viver para os 98%. E também tem uma outra coisa que eu acho muito importante a gente dizer, porque assim, a crítica diz muito sobre quem está criticando. A pessoa não está criticando você. A pessoa, ela está de alguma maneira desesperadamente pedindo atenção. Uma pessoa não entra gratuitamente em outro perfil para criticar você porque ela te odeia, né? Ela tá precisando de socorro às vezes. A gente também tem que ter uma amabilidade em aceitar as críticas, no sentido de aceitar as pessoas que estão escondidas atrás de uma rede social ali, atacando outra pessoa, porque elas não têm outra coisa para dar a não ser atacar. Então, quando você também recebeu uma crítica, seja ela qual for, às vezes aquela pessoa tá passando por um momento muito difícil também e ela não sabe como se colocar ali. Ela fica, às vezes, incomodada com o seu conteúdo porque mexeu com ela. Então, assim, porque todo conteúdo, ele mexe, se a gente principalmente coloca emoção, ele mexe com alguma coisa. Não adianta, ou ele incomoda alguma coisa, ou nessa época mesmo que teve esses 200 mil compartilhamentos, houveram muitas pessoas que vieram criticar alguns aspectos da minha vida e essas pessoas não conheciam a minha vida, né? Então essas pessoas não me conheciam. Como que eu vou me deixar influenciar por pessoas que não conhecem 1% da minha vida? A gente não pode também ser carrasco de nós mesmos e aceitar, né? Exatamente. Aceitar que as outras pessoas julguem a gente por uma parcela, por um frame da nossa vida que a gente colocou ali. E também eu acredito muito nessa questão da energia, tá, gente? É claro que vai ter crítica, tá? É quase que você atraísse as críticas pra você. Aceita que dói menos. É impressionante, tem gente que tem autores meus que falam assim, nossa, eu não tenho crítica, nossa, eu nunca me preocupei com isso, e nunca tenho. Tem autor que fica desesperado e é a pessoa que é mais criticada. Então, assim, eu, Cíntia, acho que quanto mais você se expõe, mais vulnerável você se expõe, menor as chances de alguém criticar você. Porque assim, você expõe uma dor, as outras pessoas, elas são solidárias. A essência do ser humano é bom. A essência do ser humano é ela olhar e realmente ela não vai colocar o dedo na sua ferida, ela vai te acolher e ela vai ficar realmente muito impactada e feliz de você ter compartilhado alguma coisa que às vezes ela gostaria de ter compartilhado, porque ela vai compartilhar porque ela não tem coragem de falar isso, e aí alguém falou, e aí ela compartilha, porque ela não pode falar, então alguém falou o nome dela e ela compartilha. Então assim, o que são os influenciadores digitais? O que são as pessoas que acabam influenciando? São pessoas que acabam falando sem medo de se expor, né? Então como que você influencia a sua rede, seja ela do tamanho que ela for? É você se expondo mesmo. E o que é você se expor? Não é atacar ninguém, é você expor as suas ideias, é você expor a maneira como você se coloca no mundo, é você expor aquilo que você acha, porque assim, cada um tem a sua vivência, a sua maneira de ver o mundo, a maneira de sentir o mundo e a maneira de se colocar no mundo. Em determinado momento, isso vai fazer com que você crie alguma história da sua vida, que aquilo vai fazer algum sentido. E aí, uma outra pessoa que tá ali, de repente, descendo a timeline e ela fala, olha, eu passei já pela mesma situação dessa pessoa, mas nunca encarei dessa forma. Então, é muito interessante a gente, seja como influenciador digital, ou seja você tendo a sua rede, porque hoje todos são influenciadores digitais, que a rede que você tiver, seja de 100, seja de 1000, seja de 100 mil, você tá influenciando muita gente, né? Sim, e um ponto importante que a gente tem que comentar é que é você contar a sua história sem se vitimizar. Sim. Isso é muito importante e sem pedir nada em troca. Não adianta falar, contar a sua história, então eu peço, compartilha o meu currículo, se você é empresa, eu estou disponível. Não, você vai doar. É a cultura da doação na rede social. Através da sua história, através dos seus exemplos, através das situações que você venceu, você vai doar aquilo que você aprendeu. E às vezes a pessoa não venceu. Isso é muito importante essas pessoas entenderem. Às vezes a pessoa está buscando uma resposta. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha assim, não vou compartilhar porque eu não venci, eu não tenho uma história de sucesso, eu tô na merda. Então assim, o que é o que faz a mudança talvez e que provoca a mudança? É você olhar para toda essa merda mesmo
generosamente, falar, eu tô aqui, gente, e como que eu saio daqui? O que eu faço para sair daqui? E porque tem muita gente no mesmo lugar que você tá. Faz pouco tempo, eu sou colunista de uma revista que chama Crescer, que é para pais e filhos, e há pouco tempo eu assisti um filme que chamava Tule, que é para mães, e fala sobre saúde mental de mães. E no dia que eu saí desse cinema, eu fui para casa, chorei durante 2 horas e achei que eu ia enlouquecer, que nem a pessoa do filme, assim. Fiquei muito preocupada com a minha saúde mental. E aí eu escrevi um texto, porque nós precisamos cuidar da saúde mental das mães. E até me arrepia isso porque eu publiquei, eu mandei para a revista, ficou algumas semanas como o texto mais lido e eu nunca recebi tantos e-mails de mães que falaram que acordaram à noite, que a única coisa que elas conseguiram, que realmente que deu uma paz no coração, elas saberem que elas não estavam sozinhas nesse sentimento. Então assim, eu não trouxe nenhuma solução sobre a saúde mental da mãe, mas eu trouxe a maneira como eu estava me sentindo em relação àquilo e o quanto aquilo era preocupante. E aí as mães se conectaram e falaram, nossa, aquilo validou a dor delas, porque elas olhavam e falavam assim, não, eu não tenho direito de me sentir assim. Não, aí você olha e fala, não, isso realmente é preocupante, né? Então, às vezes, não é que você saiu de uma situação e vou contar, uau, eu sou um herói, olha como eu sou foda. Não, é simplesmente você olhar e falar assim, olha o fundo do poço que eu tô, alguém viu que isso é um fundo do poço? Alguém tá se preocupando com a saúde mental das mães? Aí as mães, uau, ainda bem que alguém falou disso, porque eu também tô assim, porque eu também tô assim. Vamos usar as mãos, entendeu? Então assim, às vezes é essa questão também, da gente olhar e não, eu acho que também, claro, a questão não é vitimizar, mas a questão é encarar a dor de maneira, cara, ela tá ali, eu não posso fazer de conta que ela não tá. E eu precisava contar como aquilo. Então, assim, às vezes também tem elementos na nossa vida, isso eu acho muito importante falar, que para quem quer construir storytelling, tem muitos elementos na nossa vida que eles trazem combustível pra gente escrever. Então, assim, aquelas 2 horas de choro, o que foi? Aquilo liquidificou uma emoção dentro de mim. Quando eu sentei para escrever, eu tava com toda a emoção. O texto vai ter muito mais emoção quando você põe aquela energia. Eu já escrevi textos sobre violência contra a mulher depois de assistir um episódio de violência contra a mulher e eu tava numa raiva, peguei aquela raiva e canalizei pro texto. Então assim, todo dia a gente passa por inúmeras situações. É você abrir o olhar, tirar o olhar do celular, começar a ver as situações que você está vendo no seu dia a dia. Todas podem servir de elementos para você construir uma história. Às vezes os elementos estão aí, você vai no cinema, às vezes você conversa com alguém, você vê uma pessoa do caixa que falou alguma coisa interessante, é isso que a gente tem que estar atento, né? Então assim, construir um storytelling, nossa, eu preciso ter uma história extraordinária. Às vezes não, cara, às vezes eu tô aqui, aconteceu uma coisa comigo. Às vezes você vai no restaurante, teve ali uma conversa com o garçom. Uma situação. E na verdade chega a ser terapêutico. Exato. Eu até, você que me segue, pode ter certeza, o dia que tem 3, 4 posts meu no LinkedIn, eu tô meio estressada, tá? Porque daí eu falo, ai, tô estressada, preciso escrever, preciso falar sobre isso. E daí o que acontece? Eu escrevo, parece que apazigua a minha dor, o meu cansaço, daí as pessoas interagem, daí já falo, ai, não, então eu vou escrever outro agora que eu já melhorei. E tudo é material. E às vezes a gente passa por crises. Nossa, tem até uma autora que ela fala, nunca desperdice uma crise. Porque dependendo do seu olhar para essa crise, da sua atitude, você pode evoluir, Exatamente. Então eu sou super grata a todas as crises que eu tenho. Porque senão também a gente fica andando em círculos na vida, né? A gente fica patinando de crise em crise sem saber pra onde ir. Porque só se você olha realmente, tô numa crise, deixa eu assumir que eu tô aqui, em vez de fazer de conta que nada tá acontecendo, que aí as coisas começam a se transformar. Você fala, nossa, e eu acho que assim, além que ela falou dessa questão terapêutica, isso pra gente como ser humano, pra humanizar mesmo as relações na nossa vida, tá, gente? A gente não tá falando só de trabalho aqui. Eu acho que a Thaís tem um público que fala mesmo, que quer se recolocar profissionalmente e tal. Mas eu imagino que quando a gente começa a construir relações dentro das redes sociais, isso é muito importante porque elas reverberam também para a nossa vida, né? E essas relações também podem construir excelentes condições de trabalho. Porque assim, a gente se ocupa demais trabalhando e pensando
nas estratégias, mas viver a melhor estratégia. Então, às vezes você está vivendo, simplesmente vivendo, e dentro da sua vida, a vida mesmo vai te trazendo elementos que vai te dando respostas. A vida vai te colocando em lugares que você vira e fala assim, nossa, por que eu pensei tanto se era tão simples eu encontrar uma saída, né? A gente tem que estar atento realmente, porque a oportunidade não está só no LinkedIn, gente. A oportunidade não está só no Facebook, a oportunidade não está no Twitter, a oportunidade não está no Instagram, a oportunidade está aí. Às vezes está conversando, tem uma autora minha que ela falou que uma vez o voo dela atrasou. Uma autora que eu digo é que eu ajudei ela a escrever o livro dela e o voo dela atrasou e ia atrasar 4 horas. E aí tava todo mundo reclamando, todo mundo falou, quer saber? Eu vou sentar aqui, vou fazer amizade. Aí ela sentou e ela abriu um champanhe, aí a pessoa do lado falou assim pra ela, nossa, né, uma mulher tomar sozinha, ela falou, ofereceu, eles começaram, ela fechou um negócio de R$1 milhão na sala de espera do aeroporto, porque o cara, ela estava fazendo uma questão de exportação, o cara era, enfim, diretor de uma grande multinacional e tinha total sinergia, os dois ali fizeram uma negociação que depois eles efetivaram, ou seja, em 4 horas que teoricamente seriam improdutivas dentro de uma sala de espera de um aeroporto. O que eu quero dizer com isso? É que, né, LinkedIn é legal, todas as oportunidades são legais, mas a vida também proporciona momentos incríveis para você se relacionar e criar oportunidades, né? A gente não pode desperdiçar isso, né? Nossa, incrível, né? A gente extrapolou no termo, mas tudo bem, o conteúdo é bom. Mas eu queria saber, para a pessoa que vai começar a escrever, tem algum livro, algum curso que ela possa fazer para aprender a estruturar um texto? Olha, eu vou te dizer uma coisa, até hoje, eu não tenho uma técnica para estruturar um texto. Cada texto que eu escrevo parte de um princípio completamente diferente do outro. Se você for ler os livros que eu já trabalhei, nenhum deles é igual ao outro. Porque eu acho que quando você segue uma técnica, tem gente que fala, construir a história do herói, construir... Não, você segue uma técnica, foi tudo igual, né? Técnica é tudo igual. Então é muito você ter a percepção de como você quer contar aquela história, de que maneira você quer contar. E aí depois que você escrever, você tentar se ler como se você fosse a pessoa que estivesse lendo, como se fosse a pessoa que talvez você quer impactar. Que isso é um exercício legal, né? Porque às vezes a gente escreve pra gente. Exatamente. E se a gente escreve pra gente... É sobre quem tá lendo, o tempo inteiro. Então assim, a gente escreve pra gente, aí o que acontece? Quando você vai ver, não conectou, né? Você pode escrever pra você, mas em algum momento, depois você lê, você vai falar assim, quem tá recebendo essa mensagem, porque a mensagem tem que ser muito mais importante que o mensageiro, sabe? Você escreve a história, mas quem lê, a pessoa tem que se conectar ali, o que tá acontecendo, sabe? Porque de alguma maneira, se você está trazendo algum conteúdo, é para compartilhar alguma coisa muito sincera de dentro de você, ou para ajudar alguém, ou para o que seja. Então, realmente, às vezes a gente está diante de pessoas que você acredita que estão super bem resolvidas em relação a tudo, que estão super bem profissionalmente, mas no fundo, todos nós somos humanos e todos nós passamos por situações, seja na infância, enfrentamos situações que ainda a gente carrega com a gente, né? Então, assim, essa questão de olhar para o outro como um ser humano é muito importante, porque é ali que a gente vai conectar, é nesse momento que a gente vai fazer uma conexão verdadeira. E um livro te toca porque, né, eu gosto de dar o exemplo de Comer, Rezar e Amar, porque eu adoro Elizabeth Gilbert, e é um dos livros que eu amo, e a primeira vez que eu li aquele livro, você fala, pô, é um livro comum, mas... Gente, ela conta de maneira tão visceral quando ela separou e sentou do lado da cama e se agachou e começou a chorar e começou a conversar com Deus pela primeira vez, que ela nunca tinha conversado com Deus. E aí depois, e ela conta toda aquela dor e a maneira como ela passa por aquilo, e você sofre ali junto com ela, você fala, caramba! Né? Um dos livros mais mundialmente vendidos, que tem o maior sucesso mundial, por quê? Você fala, nossa, que grande fórmula que ela usou. Não, ela contou alguma coisa que estava ali dentro dela, né? E é incrível, e é importante porque quando eu tô escrevendo, às vezes eu cometo muito erro de português, não coloco acento, problema nas vírgulas, e daí eu aprendi uma coisa, eu deixo vir a ideia, escrevo, e acabo depois, agora eu aprendi, eu passo para uma pessoa revisar meu português. Isso, ótimo. Porque às vezes você está no seu momento de inspiração, e daí você fica, essa palavra tem acento, não tem. Exato. Onde é o acento? Aí isso é muito importante. O porquê. Até hoje eu me confundo com o porquê. Gente, eu acho isso muito importante. Uma coisa que a Thais falou que é essencial na escrita. A gente não escreve com a cabeça, a gente escreve com o coração. É como sentir e não é com a parte intelectual. Quando você senta para você escrever, se você ficar condicionada, o que eu quero escrever na mente,
O texto vai sair técnico, tá? Vai sair bom, mas vai sair técnico. Bom no sentido de gramaticalmente perfeito, mas não vai impactar. Você tem que desligar aqui, porque tem gente que fala que gosta de beber para escrever. Grandes autores, de novela, escritores, geralmente são muito boêmios, porque você desliga o cérebro. Eu escrevo o dia inteiro. Mas é assim, uma maneira que você tiver de desligar o cérebro e deixar as ideias fluírem, porque quando as ideias fluem realmente, você não está preocupado se vai ter vírgula, se vai ter acento, isso aqui. Depois você revisa. Senão você fica, isso aqui, isso, tá errado, tá ruim. O Valcir Carrasco, ele tava com a gente nesse curso e ele falou uma frase que eu anotei pra vida. Ele falou assim, nós somos os nossos maiores autocríticos e quem se autocritica demais não escreve. Porque você fica tão autocrítico que você para de escrever. Você fala, tá tudo uma bosta. Tem inspiração, não tem. Você tem inspiração, exatamente. Inspiração é uma palavra mágica. Inspiração, né? Então, assim, inspiração, onde te dá a inspiração de escrever? Onde te dá tesão de escrever? O que você quer escrever? Você quer escrever? Pô, você vai escrever às vezes deitado, dentro do seu quarto, fechado. Você não tá ouvindo um passarinho, você não tá... Né? Vai pra um parque, vai num lugar, num café gostoso. Sabe assim, tenta também se cercar de elementos no seu dia a dia que possam te trazer inspiração, né? Eu, por exemplo, quando eu viajo, eu volto a rainha da inspiração. As pessoas falam, nossa, gente, como você está inspirada? Você volta, é uma inspiração, não é? Claro que vem de dentro, mas o ambiente também pode ajudar, né? Assim, tudo é uma questão de sentir. Você mexe muito com os sentidos quando você brinca com as palavras, né? E as palavras, elas são a nossa força mais poderosa e mágica que a gente coloca em movimento, né? Então você coloca sentimento e emoção na voz ou na palavra. A gente, quando escreve, a gente coloca muita energia e muita emoção e muita vida ali. Você está materializando alguma coisa. Então, assim, também até falo assim, também até um pouco de cuidado nesse sentido, porque as palavras, elas ganham uma certa vida, tá? Nossa, perfeito. A gente extrapolou o tempo, mas eu tinha que trazer todo esse conteúdo. Gratidão Obrigada por a você. todas as suas dicas, gratidão por você estar aqui generosamente cedendo o seu tempo aqui com a gente. Obrigada pela sua contribuição e espero que ajude vocês em algum sentido. Eu espero que você tenha gostado, não, tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.